Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra para nós hoje está em Lucas, no seu capítulo 19, versículo 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 4 ações que precisamos tomar urgentemente. Jesus, ele veio para salvar todos os perdidos. Quando o pecado entrou no mundo, causou a separação entre o homem e Deus, e deixou o homem, nos deixou perdidos e sem esperança. Mas, ao tomarmos essas 4 ações que estaremos falando, com certeza nós voltaremos à nossa comunhão com Deus. A primeira ação é reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também um versículo que João fala lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então a palavra aqui fala bem claro para nós que todos somos pecadores, todos somos falhos, nascemos pecadores, herdamos a natureza pecaminosa de nossos ancestrais. Você com certeza não conhece ninguém que não tenha pecado neste mundo, e nem iremos conhecer. Agora, uma coisa importante quando a gente fala dessa primeira ação, que é reconhecer que somos pecadores, porque nós só iremos consertar algo que nós estamos fazendo errado se nós reconhecermos que estamos fazendo errado. Então, por isso que há a necessidade de reconhecer que somos pecadores, entender essas verdades que a Bíblia diz, que todos nós somos pecadores, e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Você, eu, toda a humanidade precisamos reconhecer que somos pecadores, que praticamos algo que desagrada o coração de Deus, e se continuarmos fazendo dessa forma, nós continuaremos separados da presença do Senhor. Uma segunda ação a ser tomada é entender o ato salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entender o ato salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz nós encontramos o sublime convite de Cristo para que encontremos nele a salvação. A mensagem da cruz é a mensagem da salvação. Ele mesmo fala em João capítulo 17, versículo 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus falando para o seu Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, nesta terra, ele curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou pessoas e tantas outras coisas que ele fez aqui no seu ministério terreno. Mas a principal missão de Jesus, ao vir a este mundo, foi salvar e buscar o que se havia perdido, como nós acabamos de ler em Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus amados irmãos, amigos, nós precisamos entender esse ato salvífico de Jesus lá na cruz. Ele passou por tudo aquilo por causa de você, por causa de mim, por causa de toda a humanidade. Morreu na cruz, passou por toda aquela dificuldade, ressuscitou no 3º dia e ele está vivo, intercedendo por nós. Mas precisamos entender isso e colocar isso em nosso coração. Uma terceira ação que nós devemos tomar também urgentemente é praticar a nossa fé em Cristo Jesus.
Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Só podemos agradar a Deus se realmente mostrarmos para Ele a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos colocar essa fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Para que a nossa fé conduza à salvação, ela precisa estar centralizada unicamente em Jesus. Porque Ele mesmo ensina para nós que Ele é o caminho. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único caminho que nos traz de novo ao convívio com Deus. Ter fé em Jesus Cristo significa confiar nele e guardar os seus mandamentos. É confiar a nossa vida, confiar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e guardar os seus mandamentos. Fazer aquilo que Ele nos orienta através da Tua bendita palavra. Fé é muito mais do que uma crença passiva. Demonstramos nossa fé por meio das atitudes, pela maneira como vivemos. Não adianta nós falarmos que temos fé, se nós não demonstrarmos com as nossas atitudes e da maneira com que vivemos. Praticar a nossa fé em Cristo Jesus, única e exclusivamente em Cristo Jesus, em nada mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus lá no João capítulo 14. E a quarta e última ação que nós devemos tomar urgentemente em nossa vida é entregar nossa vida a Cristo, deixar que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. Quarta ação: entregar a nossa vida a Cristo, deixar que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele veio a essa terra para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Como eu disse anteriormente, Ele fez várias coisas aqui neste mundo, mas a principal missão de Jesus foi nos resgatar, nos salvar, nos libertar da escravidão do pecado em que nós estávamos acometidos. Por isso, tanto eu como você, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, deixar que Ele conduza a nossa vida. Nós precisamos falar com Ele: Senhor Jesus, a partir deste momento, eu entrego os meus pecados ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o direcionador da minha vida. Eu quero seguir os Teus ensinamentos. Eu quero fazer parte da família de Deus. O texto áureo da Bíblia, João 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos e amigos, Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira tão extraordinária, que Ele mandou o seu Filho a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. E a condição para nós é essa: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer, meus irmãos, é a morte eterna, é a condenação eterna. A morte física todos nós iremos passar, porque assim foi instituído por Deus, ainda lá no Jardim do Éden, quando Ele disse que se o homem pecasse, certamente ele morreria. E nós todos nascemos já condenados pelo pecado, mas ao irmos a Jesus, ao entregarmos a nossa vida a Ele e tê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele é que nos garante: não pereça e tem a vida eterna. Pense nisso, creia nessas verdades
4 ações simples de serem tomadas, mas é preciso que você e eu tenhamos o ânimo para tomarmos essas atitudes. Reconhecer que somos pecadores, entender o ato salvífico de Jesus naquela cruz do Calvário, praticar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. E 4, entregar a nossa vida a Ele, deixar que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, tome o mais rápido que você puder, porque a nossa vida, a Bíblia diz que é como uma neblina que aparece e some rapidinho. Não saberemos se estaremos aqui amanhã. Por isso a Bíblia também fala lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não deixe para fazer depois, não deixe para amanhã, porque pode não haver tempo. Creia nisso e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Continue crendo, continue estudando a palavra de Deus, e que Ele seja sempre o Senhor e o seu Salvador. É a oração nossa neste momento para a sua vida e para todos que estão ainda longe da presença do Senhor. Fique em paz e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.